maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. É com alegria que mais uma vez estamos aqui na bancada da Rádio Brasil Espírita, nesse horário do programa Conversa Fraterna, procurando dividir com todos esses momentos de reflexão, de harmonia, de sintonia com as forças do bem e do amor, para que tenhamos uma tarde proveitosa, rica em aprendizado, em compreensão da vida, de nós mesmos, para que dessa forma possamos ser mais felizes. Hoje nós temos o tema A Paz Começa em Você, em cada um de nós, não é? E como convidada a nossa querida professora Delza Gitaí, que dispensa a apresentação, uma vez que ela já esteve aqui nos programas da rádio tantas vezes e já é por demais conhecida de nós alagoanos e eu acredito que do Brasil inteiro, onde a rádio chega. Então é uma alegria muito grande. Como nós fazemos, iniciamos com uma prece de harmonização do ambiente, com a leitura, né, de preparação, e a escolhida de hoje, a propósito, foi Conserva a Paz, que é uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Sementes de Vida Eterna. É um extrato da mensagem e ela foi retirada do site liçõesdevida.org.br, o qual nós recomendamos a sua visita, porque ele contém muita coisa boa. Bem, então vamos à leitura da mensagem. Conserva a paz. A pretexto algum, percas a paz, tua vida. Quando a provocação te chegue, usando os ardis da violência, permanece em harmonia. A tua paz é um tesouro de valor inestimável. Quando a inveja te arroje calúnias, não lhes deis atenção, perturbando-te. A tua paz merece sacrifício a fim de ser preservada. Quando o desrespeito arremesse pedradas contra tuas tarefas e teu nome, mantenha tranquilidade. A tua paz é o sinal vitória da tua conduta feliz. Ninguém transita no mundo livre de agressões, impiedade, malquerença ou achincalhe. Mesmo Jesus não esteve imune aos trocistas ou competidores pela perseguição gratuita. Mas eles passam em seus infelizes ardis com que mais se infelicitam. Assim, não forneças material para a sustentação da intriga aos adversários de tua paz. Tais companheiros serão chamados à reflexão por doentas, dramas morais, acidentes.
Persevera nos teus compromissos nobres e, servindo no bem, conserva a tua paz em Jesus. Uma belíssima mensagem, não é? Para nossa reflexão. Como falamos, ela está no livro Sementes de Vida Eterna, psicografia de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Bem, nós então, Delza, me permita tratá-la assim, que eu gosto de chamá-la de professora, porque ela foi minha professora, aliás, uma professora que marcou, não é, pela sua seriedade, o seu compromisso, a sua vontade de querer transmitir o conteúdo da disciplina com maior carinho, maior amor, e a quem eu tenho uma gratidão muito grande e me sinto seu eterno aluno em todos os sentidos da vida. Não só o aluno da banca da escola, da cadeira da escola, mas da vida também. Bem, então nós iniciamos passando a palavra a você para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, que estão compartilhando desse momento tão singular na vida, principalmente porque nós vamos conversar sobre a paz. E a paz, esse sonho, essa esperança de cada um de nós, nos interessa conversar sobre ela, porque estamos vivendo um momento de muita dificuldade no Brasil e no mundo. E às vezes a gente se perde um pouco, né, em desejar a paz, sem se lembrar que somos também e muito protagonistas, né, na sociedade, na família, no trabalho, na forma de pensar e de agir. Então, nossos comportamentos revelam que, embora a gente deseje tanto a paz, muitas vezes a gente não a exercita no nosso cotidiano. Portanto, espero muita contribuição de todos e aqui estou para aprender e para dizer das nossas opiniões à luz da doutrina espírita. Nós lembramos aos nossos ouvintes que nós temos a primeira parte do nosso encontro, que é uma conversa informal. Em seguida, nós teremos uma abertura para as perguntas, os questionamentos, as sugestões dos nossos ouvintes, que com certeza enriquecerão muito a tarde, já que o programa é feito para você. E você, mais do que ninguém, sabe das suas necessidades, né? Cada um de nós está num nível, num estágio diferente de compreensão e pode dar a sua contribuição para que a tarde se torne bastante produtiva. Delza, nós gostaríamos de começar o nosso programa ouvindo uma música, que a melodia é muito bonita e a letra também é um convite à reflexão. Aliás, você até fez referência a essa música. É uma música do Nando Cordel e nós pedimos ao Márcio para que ele reproduza nesse momento. É possível, não é, Márcio? Se eu faço bem,
ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz. Leones Soares. Olha, a música é belíssima, não é? Ela nos convida até a cantarmos, a acompanhar e até mexer com o corpo também, não é, professora? No ritmo, Pois que é é. muito suave, muito prazeroso. A música belíssima. O Nando Cordel foi, como sempre, né, de uma inspiração muito grande. Mas, professora, como a gente poderia definir a paz no sentido, a partir do sentido pessoal para o coletivo? Seria a paz o fruto da ociosidade, da ausência dos problemas? Seria ter uma vida relaxante numa rede, na beira da praia, entre os coqueiros? Como a gente poderia, então, definir esse estado interior de paz? É uma pergunta muito interessante, porque, coincidentemente, eu fui convidada para falar, e nesse período estou levando essa palestra para alguns centros, né, quando me convidam, na divulgação da doutrina. E antes eu tive o cuidado de fazer essa pergunta a um bocado de gente, de todas as idades, né? Eu acho que eu entrevistei, vamos chamar entrevistar, umas 30 pessoas, né? E as respostas foram muito singulares. A minha pergunta era: o que é a paz, na sua opinião? Independente de credo religioso, de ideologia, de filosofia e de idade. A maioria das respostas prevaleceram
na maioria prevaleceu 6 que eu ouvi com mais frequência. Não ter problema, era uma delas. Não ter preocupações, era outra delas, né? Estar tudo bem, estar em paz com a consciência, estar com a consciência limpa, não haver violência. Então, eu fiquei refletindo sobre essas respostas por 2 motivos. Primeiro, é porque se considera muito a paz, um pouco como você colocou, né? A paz como imobilidade, como algo que não seja dinâmico. Isso é o contrário da paz. A paz é dinâmica, a paz é movimento. A paz tem que ser construída, como bem diz a música, né? Vamos construir a paz e, para isso, temos a coragem de mudar. Então, eu acho que vem muito do atavismo cultural do que é a morte. Então, a gente ouve as pessoas dizer, descanse em paz. Não é? Como se, em saindo da vida, o fato de estar imobilizado, não é? na morte fosse sinônimo de que, embora espiritualista, no outro lado da vida esteja, né, só usufruindo daquela imobilidade. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que todos eram cristãos, quer dizer, credos diversos, né? Uns mais, outros uns frequentadores de tal ou qual situação de comunidade cristã. Nenhum se referiu a Jesus. Ele, o príncipe da paz, né? Ele que veio nos dizer, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não é? Nenhum. Então, eu notei assim, um distanciamento muito grande na percepção sobre o que é a paz e no desejo de uma paz que venha de fora, que não faça parte da sua mobilização para que ela aconteça de dentro para fora. Mas, se não houver violência, está tudo bem. Se há, não tem paz. Não é? Isso me chamou a atenção. E aí eu me lembrei, aí a sua pergunta, qual seria o conceito de paz, né, a definição de paz, é um conceito muito pessoal, com certeza, mas se a gente lembrar de Jesus, e Jesus num momento áureo da presença dele, encarnado entre nós, que foi o Sermão da Montanha, o que é que ele nos diz em 2 vezes? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus, né? E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, na realidade, o que é que ele nos diz com isso? Ele diz que serão felizes, bem-aventurados, e, portanto, felizes, né, aqueles que são brandos, que são mansos, que são pacíficos, porque possuirão a terra e porque poderão ter a possibilidade de realmente ser filhos de Deus. Essa é a paz que cabe a gente, cristã, não é, procurar. Ora, se Jesus estava dizendo isso num momento num povo que estava com a violência nas casas, com a violência, né, que era sob o domínio, eles falam isso, sob o domínio romano, não é? A Pax Romana era a paz da guerra, não é? Era garantida, então, Roma se destacou e ainda hoje nós copiamos um pouco esse modelo, um pouco não, bastante, de que mesmo em tempos de paz,
né? Os exércitos romanos permaneciam treinando para a guerra, não é? Ele disse isso àquele povo naquele momento. Muito importante para um povo que esperava alguém, o Messias, mas um Messias que viesse lutar, que viesse competir em poder, não é? Com violência, com guerra, para os libertá-lo do domínio romano. E Jesus diz: bem-aventurados os brandos que possuirão a terra. Isso é muito forte, né? Jesus, de fato, era Jesus para dizer isso. E ainda hoje, a gente não pratica isso, né? A gente, ainda hoje, espíritos em evolução, ainda com essa vivência reencarnatória, essa existência de guerras e guerras, porque a história da humanidade é a história da violência, é a história do poder, né? É o poder do poderio militar, é o poder econômico, é o poder do saber, e a gente permanece ainda sem entender de que paz Jesus estaria falando. Não sei se eu consegui chegar. Você está me olhando assim com um ar esperançoso que eu diga mais alguma coisa. Já falou tanto. Mas eu queria remeter a todos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o capítulo 9, para quem quiser trabalhar mais esse assunto, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E isso é muito importante para a gente ler refletindo. Nesse capítulo, né, Jesus é colocado nas instruções dos Espíritos a questão da afabilidade e a doçura, a questão da paciência, da obediência e resignação, e a questão da cólera, que Joana de Ângeles, nessa página inicial, né, comentou com tanta propriedade, uma vez que ela nos trouxe, na sua obra, a psicologia, a análise da psicologia profunda, né? Verdade. E nós ainda continuamos sem compreender bem o que seja a paz, como obtê-la, como mesmo com tantas oportunidades de aprendizado como as oferecidas por Jesus, né, em todos os seus ensinos, aquelas outras a que você se refere, que são trazidas pela doutrina espírita, né, que complementam, no meu entendimento, que prosseguem com os ensinamentos de Jesus, já que a doutrina espírita é Jesus continuando a sua missão de esclarecimento para a humanidade, de salvação, não no sentido de algo mágico, mas a salvação no sentido de esclarecimento para que nós busquemos a iluminação do nosso íntimo, não é? Do nosso eu, não é? Não a salvação mágica que acontece supostamente no momento da morte biológica, mas a salvação como um processo infinito de transformação e de ascensão espiritual. Eu relaciono muito, Delza, e eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, em relação à questão do domínio das nossas emoções. Em todas as circunstâncias, para que a gente possa conseguir conquistar qualquer virtude, inclusive a conquista da paz, se faz muito importante o domínio, o equilíbrio emocional, porque sem isso a gente não pode ter. Se a gente deixa extravasar as dificuldades interiores que possam vir até nós, e que acontece no nosso dia a dia, quer seja no lar, no trabalho, na rua.
Se a gente não tiver um domínio, não estivermos sempre vigilantes, a gente vai sempre cometendo os mesmos equívocos, como nos diz com muita frequência a Joana de Ângeles, nós estaremos sempre reagindo ao invés de agir. Então, como você vê a importância desse equilíbrio emocional nas nossas atitudes? É muito importante que a gente conheça isso. A gente fala na paz que a gente deve ser fruto, deve ser uma consequência dos nossos deveres retamente cumpridos, não é? De a gente dar o melhor de si, tudo isso contribui, é muito importante. Mas, no meu entendimento, não é o suficiente. É preciso, além disso, mais alguma coisa que é fruto exatamente desse estado íntimo de serenidade, de desarmamento, digamos assim, espiritual, não é? Porque nós vivemos num mundo onde todos, a gente generaliza assim, mas há as exceções, claro, todos estão amados, vendo no seu irmão um adversário, uma ameaça, não é? Isso aí não leva à paz, não leva à paz. Eu gostaria que você lançasse luzes sobre isso. Bom, a doutrina nos lança as luzes, pelo menos que eu possa comentar sobre esse assunto, a questão do autoconhecimento, né? Primeiro, então, quando a doutrina nos oferece, né, o projeto pedagógico de Deus, que é a reencarnação numa perspectiva de evolução, de melhoramento, e que esse melhoramento só acontece se a gente se conhecer e ter, como disse a música, a coragem de mudar, de se transformar, que é a reforma íntima, né? Então, isso é uma busca permanente. Quando a gente, de fato, tem vontade, determinação, porque às vezes a gente tem vontade de muita coisa e nunca faz, não é isso? Né? Mas quando a gente, além da vontade, tem a determinação, a fundamentação teórica para o autoconhecimento, mesmo que a gente não consiga fazer sozinhos, que a gente busque uma terapia, busque uma religião, busque o centro, né? Que nos ajuda bastante, né? Ouça os amigos, abra mais os ouvidos e os olhos para enxergar. Isso é muito interessante, né? A leitura é edificante. As leituras edificantes com reflexão, né? Com reflexão. Então, muitas vezes, a percepção de como os outros agem e a gente perceber que o outro está agindo tão fora de propósito. E será que eu faço isso também? Quer dizer, há muitas formas, muitas estratégias para a gente buscar e perseguir e estar vigilante para essa reforma íntima. A segunda questão é a questão do que é realmente caridade. Eu gosto muito de falar nisso, porque possivelmente é o que eu mais preciso transformar, não é? A gente tem que ter a dimensão de que somos todos aqui numa mesma faixa de espíritos equivocados, necessitados, precisando estar ainda aqui, encarnados na Terra. A doutrina espírita nos diz que sem caridade não há salvação. Mas o que é essa caridade dita no próprio livro dos Espíritos? Não é? Quando Kardec pergunta o que é caridade, como via Jesus, a resposta não foi dar pão aos pobres, nem dar roupa que você não precise mais, nem faça... Não foi assistencialismo. A resposta foi centrada em 3 tipos, né, de valores que a gente tem que desenvolver: a benevolência, a indulgência e o perdão. Isso que a gente até diz, o BIP, que tem que estar
sempre nos convidando a auxiliar o outro e a se auxiliar, é benevolência para com todos, quer dizer, ter boa vontade com o outro, indulgência, né? Ser doce, não é ser omisso, não é deixar. Jesus não foi omisso em nenhum momento e era doce, né? Ele podia falar como falava, porque os olhos dele expressavam uma doçura infinita de compreensão, de compaixão e perdão das ofensas, né? Então, isso é que é caridade. Ora, então, o autoconhecimento com essa fundamentação do que é que a gente precisa realmente estar atento, já são 2 grandes, né, eixos de nos alavancar para essa transformação. A terceira que a doutrina nos oferece é muito importante para a nossa vida. Alguns acham que a doutrina até não, e não é apanágio só da doutrina espírita, é a comunicação entre os 2 mundos, né? No momento em que a gente tem consciência de que que somos imortais e que quando nós desencarnamos não se finda, não vamos para o descanso em paz, vamos continuar nesta labuta, né? Neste processo de transformação. Quer dizer que não é o descanso em paz, é o trabalho em paz. Em paz, é o trabalho persistente, com muito esforço, não é? Isso é importante, porque a gente, o espiritualista acredita, sim, que há um outro mundo, né? Que os homens não são só carne, é alguma coisa que uns chamam energia, outros chamam alma, outros chamam espírito, mas nós, da doutrina, nós temos a prática real, né, de poder ver as dificuldades no outro lado, também as coisas boas, né? Os espíritos guardiães, né? Aqueles que precisam ainda de ser orientados, né? E nesse processo, é um processo de ganho-ganho, né? Ganhamos nós, porque estamos vendo na prática que há, sim, uma outra dimensão na vida e que essa vida continua, e para quem está lá também, porque ao nos trazer e a trocar as suas experiências, ganhamos os 2, né? Então, Leones, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nesse capítulo que eu falei, ele, quando fala da cólera, eu posso ler um pedacinho? Ótimo. Aí diz assim, o texto é a cólera. Aí diz, o orgulho vos induz a julgar-se mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera, né? Quanta gente que diz, não, pisou no meu pé, eu reajo, né? Eu vou ser besta, desculpa a expressão, mas é assim que a gente usa, né? No cotidiano eu vou levar coisa. E quantos levar desaforo para casa, né? E quantos pais ainda criam seus filhos dizendo, se vier para casa batido, apanha de novo, né? Se voltar, se chegar em casa tendo apanhado, apanha de novo. A gente sabe que isso acontece, né? Aí continua assim, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos,
senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se deve dobrar. E lá, no último parágrafo, se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima e que torna infelizes os que o cercam. Portanto, quando a gente tem consciência disso, porque muitos não têm, encontram justificativa sempre no outro. Mas não dá para conviver com fulano porque ele me tira do sério, não é? Você se tira do sério, porque a gente está aqui convivendo com os melhores professores que a gente podia ter. É aquele o professor para lhe ensinar a ter paciência. Aquele é o professor para lhe ensinar que a convivência pode se tornar saudável desde que você assuma a atitude da cordialidade, não é? Mas aí a gente coloca no outro, ou às vezes coloca no sistema, né? Mas esse povo faz isso e aquilo, e eu vou ficar o quê? Olhando para o céu e para o mar? Não, eu tenho que fazer também. E por aí vamos, né, perdendo ótimas chances de fazer a autorreflexão. Alguns ainda dizem assim, não, mas isso é porque é o corpo que faz isso, né? São as alterações mentais, né? Bom, ajuda, claro, o espírito é o mandante do corpo, mas o corpo também influencia o espírito. E ele diz aqui, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Então, é importante, né, a gente considerar, bom, em que momentos eu saí do sério? Por que é que eu saí do sério? Quais são os meus valores na vida? Por que é que esta pessoa me incomoda tanto? Quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente encontra na outra pessoa exatamente o que a gente não gosta em nós mesmos. Por isso que Jesus é tão sábio e nos disse, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, quando a gente olha o outro, mas fulano é assim, é assado, quem conhece quem está falando, está ouvindo ele se descrever. É a imagem em espelho, mas a pessoa mesmo não está vendo. Nós temos essa grande referência de Jesus, né, como comportamento, não só os seus ensinos, Jesus Cristo, né, não só os seus ensinos, mas, sobretudo, o seu comportamento diante as diversas situações que a vida que a vida lhe colocou. Como, por exemplo, o Calvário, né, a rejeição, o abandono dos amigos, a incompreensão, a intolerância. E tudo isso Jesus entendeu da melhor maneira possível, como não poderia deixar de ser, considerando a nossa inferioridade espiritual, né, nós que estamos nos primórdios da nossa evolução espiritual, e ele compreendeu isso e, ao mesmo tempo, tinha um equilíbrio suficiente para se comportar da maneira mais amorosa possível, né? Então, isso é um exemplo maravilhoso para a gente. Que às vezes... Desculpa. Não, ao ponto dele pedir que o Pai nos perdoasse, né, pela nossa
pela nossa ignorância. Em nenhum momento ele se rebelou contra qualquer situação. Tem algumas passagens do Evangelho, Delza, que eu acho que tem a ver um pouco com o contexto do que a gente está conversando, que no meu entendimento, talvez elas não tenham traduzido bem o que aconteceu naquele episódio. Uma delas que me chama muita atenção é aquela em que Jesus espanta ou até chicoteia mesmo os vendilhões do templo, né? Eu não acredito que Jesus, Cristo, um Espírito que já tinha uma intimidade com Deus, um conhecedor o maior de todos, da sua própria natureza e da nossa, né? Um domínio perfeito, aí eu volto, sobre as suas emoções. Como que Jesus sairia com um chicote? Não seria uma atitude equilibrada. Trazendo isso para o nosso plano do cotidiano, numa proporção bem díspare, mas imaginemos qualquer pessoa que tenha uma liderança sobre qualquer instituição, um templo religioso qualquer, que ao ver alguém se comportando de uma forma inadequada, esse alguém saísse de lá espantando ou expulsando aquela pessoa, né, de uma forma tão abrupta. A gente não consegue visualizar isso. Imaginemos Jesus no seu equilíbrio, né, espiritual, na sua serenidade. Então, eu vejo muito isso como uma forma díspare que não tem, que ela não é coerente com a forma de ser dos espíritos superiores, e muito menos com o espírito do nível de evolução de Jesus, o espírito crístico. Eu concordo com você, não é? Eu acho que esta passagem ela está muito eivada da história do povo hebreu, não é? Ainda sem perceber ou colocando aquela situação como se houvesse necessidade de Jesus ser aceito pelas autoridades, né, do templo, em fazendo isso para dizer que o templo seria um lugar sagrado, né? Eu vejo por aí. Primeiro, era comum, era legal, inclusive, vender coisas dentro do templo. Não havia uma ilegalidade. Segundo, Jesus não teve templo, não é? Jesus não trouxe uma religião. Jesus trouxe uma luz para todos nós, para uma luz de comportamento, de atitude, de imanência, para que a gente chegasse ao transcendente. Não é verdade? Então, Jesus não tinha um templo para dizer, saia do templo do meu Pai. Um espírito da alçada de Jesus, né? Com comunicação direta com Deus, esse Deus que permitiria que Jesus fizesse isso, ou esse Jesus que nos traria um Deus misericordioso, bom e justo, um Deus não antropomórfico, não é? Um Deus que não tem as atribuições do homem, não é? Porque a gente inverte. A gente diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E invertemos, colocando em Deus a imagem e semelhança do homem, né? Sujeito a crises, né? Como aqui mesmo diz, de demência. Uma crise daquela, quer dizer, saiu a razão, saiu um homem que disse, inclusive, num momento muito sério,
não é? Se colocando perante, em contradição com a lei religiosa, disseram que ame os amigos, não é? E odeie os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos, perdoai, reze por eles, não foi isso que, né? Com o inimigo na porta, dentro ou fora do templo. Então, é impossível para mim, não é? Perceber que esse fato foi um fato enxertado historicamente no sentido de que Jesus, né, deveria ser aceito, porque olha o que é que ele fez no templo, né, o templo do meu pai. Talvez com o propósito de dar uma ênfase maior ao valor do templo. Então, não é? Quando, na verdade, o templo é o universo. Não é? Exatamente. O templo de Deus não está circunscrito a pedras, a paredes de pedra, não é? É todo esse universo. E, inclusive, particularizando o nosso íntimo, o nosso coração, né? Este homem que nos disse: o reino de Deus está dentro de vós. Né? E aí, quando a gente se sente realmente filhos de Deus, né? A gente sabe que ainda está num processo evolutivo de primeiro degrau. Mas essa colocação de espírito inferior não é no sentido de ser ruim, não é no sentido, ainda no sentido, no sentido de que ainda não chegou à angelitude. Não é? Então, nós somos espíritos todos do maior ladrão, do maior corrupto, do maior assassino, do maior bandido, a Madre Teresa de Calcutá. Todos somos filhos de Deus, somos centelhas divinas, vós sois luz, brilhe a vossa luz. Não é? Os espíritos superiores nos dizem, não é, que os espíritos crísticos não erram, mesmo quando encarnados. Então, a gente não poderia dizer que aquilo foi um lapso de memória de Jesus, né? Realmente, a gente tem que compreender bem e que imagem maravilhosa a doutrina nos traz de Jesus, né? Quanta lucidez a doutrina lança para a gente compreender melhor. E como consequência, parece que a mensagem de Jesus torna-se para nós muito mais clara, com um significado muito mais amplo, não é? À luz de todos esses ensinamentos, essas revelações maravilhosas que são trazidas via mediúnica, não é? Deus, olha, já está na hora aqui de um breve intervalo, muito embora a nossa conversa esteja tão agradável, mas nós já temos aqui diversas perguntas, não é? Temos a audiência de vários amigos, alguns aqui mandando mensagens para nós. E a gente gostaria aqui de lembrar a nossa querida Denise, que é vice-presidente lá, está mandando um abraço aqui para todos, que ela se encontra viajando, né? Está em Portugal, mas está lá sintonizada aqui com a rádio, com a Rádio Brasil Espírita. A Maria José, que está sempre em sintonia, não é? Nosso abraço para ambas. Ovídio e Marechal Deodoro, nosso carinho para você, Ovídio. Eli, de Jatiuca, Soraya, para todos vocês o nosso carinho e o nosso abraço. Nós vamos aproveitar aqui esse momento para transmitir a programação das palestras aqui da Federação, que acontecem às sextas-feiras, às 16 horas, para o restante desse mês. Nós temos no dia 20, com a oradora, com a expositora Fátima Lins,
com o tema Missão dos Espíritos, com base no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. E a Lilian Espíndola, no dia 27, sexta-feira 27, às 16 horas, com o tema Buscai e Achareis, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6. E também nas reuniões que acontecem aos domingos, às 16 horas. No dia 22, com Eliseu Lopes, com o tema Buscai e Achareis, né? É o mesmo tema apresentado no outro momento por outro expositor. E no dia 29, com a Marta Madeiro, muitos os chamados e poucos os escolhidos, também no domingo. Então está aí divulgado a programação das doutrinárias aqui da Federação Espírita. E também nós temos aqui a divulgação, um cartaz com a divulgação do 7º Seminário Espiritismo e Transformação Social, Leis Morais e Saúde Mental. É uma promoção da Jornada da Mulher Espírita do Estado de Alagoas. Vai acontecer no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sábado, dia 28 agora de março, das 15 às 21 horas. Teremos os expositores Gilvon Barros, aqui de Alagoas, e também o Dr. Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, um estudioso da doutrina, médico psiquiatra e com uma longa experiência clínica. Eu já tive oportunidades de ouvir algumas exposições do Dr. Sérgio Lopes e realmente são muito valiosas, muito esclarecedoras. Então, as inscrições poderão ser feitas aqui na Federação do Espírita do Estado de Alagoas. Bem, nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir, atendendo aqui às perguntas, aos questionamentos de alguns ouvintes nossos. Nós temos, só a título de registro, nós temos ouvintes em alguns países, né, que estão aqui conosco, na Itália, em Portugal, Angola, Suíça e nos Estados Unidos também. Então, nós vamos a um breve intervalo, tomar uma água. É água de coco, Márcio, ou não? H2O, água mineral. Mas voltaremos logo em seguida. E vamos ficar com a música do Nando Cordel, não é? Rádio Brasil Espírita. 24 horas no ar com você.
Soares. Olá, querido ouvinte, estamos nós retornando ao nosso programa Conversa Fraterna, hoje com a participação da nossa querida Delza Gitaí, com o tema A Paz Começa em Você. É um tema por demais interessante, sempre atualíssimo. Às vezes a gente faz referência, Delza, à situação atual do mundo, não é? Dessa falta de paz mesmo, sobretudo em algumas regiões do planeta e tudo mais. Mas eu vejo, assim, sem ter grandes conhecimentos de história, mas pelo pouco que a gente lê, é que a gente tem conquistado alguns avanços, que a gente, ao longo desses séculos, e quanto mais remotamente, mais grave, a falta de paz era muito maior, né? Hoje a gente continua, e de uma forma até absurda, pelo esclarecimento, pelo manancial de orientações que a gente já tem, né? Sobretudo com o Evangelho de Jesus, e a gente persiste nesse absurdo, né? É que o Evangelho ainda não chegou aos nossos corações, ainda está na nossa mente, no nosso cérebro, ainda não desceu, né, para o coração, apesar de ser uma distância tão pequenininha, né, uns 40 centímetros, e ainda mais ajudado pela gravidade, né? Mas a gente insiste em não trazer isso para o coração. Então, a gente vê avanços, né? A gente sempre existiu, mas eu acho que já foi pior, não é? Eu não sei. Eu não acho. Não. Eu sei. Gostou? Eu sei que foi pior. Por que eu digo isso? Porque eu acredito, né, eu costumo dizer, no projeto pedagógico de Deus da reencarnação. E a reencarnação numa visão evolucionista, né? Então, na realidade, a história da humanidade é a história da violência, né? Repetindo. Então, quando a gente vê o pessoal, né, que aqui estava encarnado nas formas mais primitivas, né? Onde a cultura era do canibalismo, da antropofagia, que ainda perdura até por uma alguns, questão de sobrevivência. Cultural, de sobrevivência, né? por opção, por escolha, né? Porque podia, tem muitos animais até, né? Mas por escolha. A gente não pode esquecer que o livre-arbítrio, ele é dominante. A gente escolhe. Mas nesse estágio evolutivo nosso, lá no nosso iniciozinho, o nosso livre-arbítrio, Delza, eu acho que ainda era muito pequenino, né? A gente agia ainda muito mais pelo instintivo, né? Muito instintivamente, né? Era muito animal. Quando hoje a gente ouve as pessoas dizendo que precisa evoluir para chegar à angelitude, a gente precisa evoluir para chegar à humanização. Não somos ainda humanos, né? Ainda somos predadores, competidores, né? O jogo do poder ainda nos faz reagir em vez de agir. E isso é típico do instinto animal, que é ótimo como instinto, por exemplo, de sobrevivência, mas nós, homens e mulheres, que já desenvolvemos, né, o raciocínio lógico, já desenvolvemos uma coisa maravilhosa, que é a antecipação do futuro. Eu me lembro eu li que perguntaram a Einstein como seria a Terceira Guerra Mundial, ele disse, de pau e pedra. Né? A quarta de pau e pedra. Quer dizer, nós evoluímos já muito. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós lutamos pelo saneamento, né?
há um direito constitucional de que haja saneamento básico como uma questão de saúde pública, não é verdade? Há muito pouco tempo, na Europa, nas grandes capitais, sem nem falar do interior, não tinha nada disso. Os dejetos eram lançados no meio da rua, caindo até na cabeça das pessoas, não é? Quer dizer, do ponto de vista evolutivo, nós já fomos muito piores. Fomos muito piores já. Piores no sentido da ganância, do poder, né? A diferença é que a gente é muito imediatista. É muito melhor quando a gente tem uma doença que o cirurgião tira o apêndice e a dor passa, do que quando a gente precisa, né, demorar, resistir, sentir dor durante um bom tempo. E aí a gente é imediatista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo evolutivo é um processo demorado. Tudo é processual. Né? E penoso, não é, Delza? Penoso. É penoso no sentido de que exige trabalho e esforço e persistência. A transformação. Para que haja transformação. Né? É penoso nesse sentido. Então, a zona de conforto em que a gente se acomoda é muito mais fácil estar ali. É o preguiçoso espiritual. Não é? E é melhor delegar a Deus. É porque Deus quis. Claro, tudo que acontece. Terceiriza, não é? Terceiriza. Os nossos deveres. A gente terceiriza. Não é? Então, isso. Por outro lado, os sistemas de comunicação é uma maravilha, porque nos oferece, não é, a todo instante, o que está acontecendo, as imagens do mundo. E essas imagens do mundo, a gente tem duas atitudes. Ou a gente entra na atitude da violência, não é? E diz, é isso mesmo, papai, por quê, tarará, de qualquer tipo de violência, ou a gente se harmoniza e faz até uma oração pelos dois lados para que haja uma paz, para que haja um equilíbrio daquelas pessoas que são iguais a gente. Só estão em outros países ou só estão em outros lugares, em outras oportunidades sociais que a gente não está. Né? Quando se fala, por exemplo, no Brasil, como está se falando, na pena de morte, ou quando se fala que os adolescentes precisavam ter penas piores, não sei o quê, eu fico muito preocupada, porque a gente está delegando ao Estado o direito de matar. Não é verdade? Não é? A gente está delegando ao Estado. A gente não vai matar, mas delega o direito de matar. E os jovens que estão no momento de despertamento, no momento de liberdade para poder sair daquele psiquismo infantil, não é? Ele vai atrás de quem oferece mais nas suas carências afetivas, nas suas carências financeiras, nas suas carências, nas suas inseguranças, na ausência do Estado, na ausência da família, sobretudo, não é? Sobretudo, as famílias desestruturadas também pela ausência do Estado em grande parte, não é? Porque aqui no Nordeste, por exemplo, a maioria das famílias são famílias de mulheres, não é verdade? São famílias de mulheres. Os homens já foi mais, mas ainda é muito. Os homens vão embora para onde tem oportunidade de trabalho. Mesmo aqui, com a oportunidade de trabalho, passar o dia todinho cortando cana, quando chega em casa à noite. Sobretudo nas regiões mais carentes. Mais carentes, não é? Quer dizer, campo, que não há educação, que não há o cultivo desses valores, não é? E eu acho maravilhoso, por exemplo, eu vejo
na minha experiência durante a vida, muito mais solidariedade entre os menos favorecidos socialmente do que os mais ricos. Não é? Claro. É difícil a gente chegar numa comunidade e não encontrar pessoas tomando conta filho dos outros, né? E a comunidade se harmoniza de uma forma que a solidariedade impera. E não é bem assim quando a gente mora num prédio de apartamentos que nem conhece os vizinhos. É verdade. Não é verdade? É. Né? As pessoas se isolam mais, né? Quando se encontram numa área de conforto, né? Elas se isolam numa zona de conforto. Enquanto que a dor, ela aproxima, ela aconchega, ela une, né? Isso é um fato. Isso não quer dizer, vai aqui uma reflexão minha, não quer dizer que, digamos, as pessoas menos favorecidas socialmente sejam mais, digamos assim, do ponto de vista de evolução espiritual, estejam num patamar superior. É que talvez essas pessoas mesmas, numa outra situação, agiriam de forma diferente. Eu acho que é a condição que provoca essa solidariedade. E isso é muito positivo, porque vai sedimentando ali na alma, no espírito, essa cultura, esse valor, não é? Desenvolvendo a capacidade de se dar conta do sofrimento do outro, da dor do outro, da necessidade do outro. É o próprio planejamento reencarnatório, não é? Que a gente possa entender o sofrimento em sofrendo. Não que o sofrimento seja a única forma de a gente entender. Mas o planejamento reencarnatório não quer dizer, e você disse bem, que as pessoas que estão em tal ou qual situação social sejam melhores ou menos melhores, né? Estão em estágios evolutivos, em localizações, em circunstâncias da vida encarnada, própria ao seu despertamento e o seu aprendizado daquela situação, né? Então, a gente não reencarna para sofrer. Essa é uma coisa muito importante, né? A gente reencarna para crescer, a gente reencarna para aprender, né? A gente reencarna nas circunstâncias, na família, no país, na sociedade, onde a gente pode ter mais oportunidades de aprender aquilo que não aprendemos ainda nas encarnações anteriores. Não é? Veja bem, Leones, como é processual. Imaginem os apóstolos do Cristo, escolhidos por eles, então deveriam ser já espíritos, né, num grau de evolução importante, conviveram com ele, ouviram-no, não é? Acompanharam toda a sua trajetória, e apenas um deles, na realidade, ficou com Jesus, que foi o João, né? Todos os outros falharam. E olha, isso depois de uma convivência prolongada com Jesus. Com Jesus. Você veja como nosso estágio evolutivo ainda é tão básico, não é? Tão básico. Quer dizer, Jesus emanava o quê? Paz, segurança, plenitude, não é? É tanto que tem aquela passagem lá no Monte Tabor, né? Veja a presença de Jesus, o que não gerava nas criaturas. Entretanto, em todas essas situações que você fez referência, prevaleceu o quê? A nossa fragilidade, né? A nossa insegurança, o medo, a pouca fé, né?
considerando ainda que aqueles homens eram homens que tinham vivenciado até então a religião. Eram homens que eram espiritualizados. Não é verdade? Eram espiritualizados. Já acreditavam num Deus único, não é? Sabiam da história daquele povo. Eram homens simples, mas na simplicidade a religião deles impunha ou convidava às leituras, aos salmos, às músicas, todas em torno de uma espiritualidade já desperta. E assim mas ainda sem a luz do Evangelho. Sim, mas o que eu estou falando é no sentido de que já não eram homens... No sentido relativo. Relativo, né? Já estavam burilados. Porque às vezes... Ou começando, não é, Delza, o burilamento, né? Já estavam burilados para aceitar um Messias, né? Com aquelas características. Eles nem compreendiam a missão de Jesus, Delza. Eles não compreendiam. Só depois com o tempo que eles começaram Eles não compreenderam de imediato, Leones, mas há passagens em que Pedro diz, não é? Jesus, ao perguntar quem é que ele era, Pedro diz que é o Filho de Deus, né? É o Messias. O problema foi o medo. O problema foi a falta de segurança. Então não compreendia. Porque quando você compreende, você vivencia. É como o problema da fé, que a gente equivocadamente acha que ter fé saber, ter o conhecimento, mas não é apenas isso, né? Isso é conhecimento, é cultura. A fé se traduz como ação, não é? Como atitude, como comportamento. É isso que é ter fé. Então, se eu acredito em Jesus como Salvador, mas não ajo de acordo com os ensinamentos, então eu não tenho fé. Tá aqui ainda na cabeça, mas ainda não desceu ainda para o coração. Tanto que houve a necessidade do Pentecoste, não é? Houve a necessidade daquela vinda, não é? Dos espíritos, não é? Enviados por Jesus para despertar. Houve a necessidade primeiro da chamada ressurreição, porque era um povo muito material, né? Acreditava que a ressurreição, por exemplo, era tão importante sob o ponto de vista de você manter aquele corpo, não é? Quer dizer, ainda hoje essa necessidade humana de ser imortal enquanto é. A gente tem que trazer você aqui outro dia, Delza. Então me chame. A gente continuar com o tema, porque eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho, mas não vai dar tempo para isso, sobre duas figuras importantes nesse contexto na contemporaneidade, que foi Gandhi, um pouco mais atrás, e Nelson Mandela também, que foram dois exemplos assim para nós de resistência àquilo tudo, usando a bandeira da paz, da não violência, né? Mas a gente vamos lhe convidar para você retornar aqui outro dia, porque a gente tem aqui algumas perguntas, alguns esclarecimentos dos nossos ouvintes, viu? E nós vamos começar com a Luciana, aqui de Maceió. Ela diz assim: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Jesus, consta lá em João, capítulo 14. O que é a paz de Cristo? Mais ou menos você já trilhou esse caminho, mas quer relembrar para Juliana? Não, pode ser que ela não tenha acompanhado do início, né? Bom, essa citação,
nos remete a que Jesus fala em 2 tipos de paz, né? A paz no mundo e a paz que Ele trazia para a gente. Jesus nos conhecia e nos conhece. Então, a paz do mundo depende do jogo de poder, não é? Então, o que é a paz do mundo? Depende de quem ganha. Haverá sempre um ganhador e haverá sempre um perdedor. Aí é aquilo que eu falei, né? O poder econômico, o poder do saber, né? E eu remeto ao micropoder, que é o poder exercido na família, por exemplo, né? Quanto há de micropoder entre os familiares na família, né? É aquele pai, por exemplo, e que às vezes lá fora é tão sociável, é tão gentil, é tão, entre parênteses, entre aspas, educado, e ao chegar em casa, aqui quem manda sou eu, né? Que fala para os filhos: enquanto comer dos meus pirões, tem que me obedecer, não é? Mas não é só ele, né? É a paz, é a mãe, é a irmã mais velha, é o irmão mais novo, é aquele que se faz muito frágil, muito doente para exercer o micropoder nos outros, e que a gente tem que estar atento a isso, né? Porque, na realidade, quando a gente está nesse convívio de competição, de quem é que é o mais forte, a gente não tem paz, porque a gente está sempre preocupado, primeiro, em ter o poder, em permanecer com o poder, e preocupado que o outro não nos invada, não é? Não nos passe a perna em outro. A paz de Jesus está na regra máxima, né? Não faça ao outro o que não queria que fizesse com você. E no enfechamento de todos os mandamentos, como ele mesmo disse, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo. Essa é a paz que precisa de muita construção, porque não é fácil amar, não é? Não é fácil. Não é fácil a gente amar com quem convive, não é fácil a gente amar aos familiares próximos. Por quê? Porque o conceito, a cultura de amor nossa ainda é aquela cultura que ama se o outro for como eu quero que seja, expresso ou não, não é? Então, enquanto está fazendo, está se comportando, até com os filhos, está se comportando como eu acho que devo ser, é fácil amar. Amo demais. Quando começa a se comportar, a pensar, a ter a liberdade de ser ele mesmo, muitas vezes se instala, né, a indiferença, a rivalidade, a competição. Quanta mãe não compete com os filhos? Não é? Quantos esposos não competem entre si? E se amam. É um amor ainda muito distante do que o Jesus nos disse que era o amor que nos traria a paz, e a paz que Ele nos dá. Luciana, muito obrigado pela sua participação. Temos também Vera de Garanhuns, e a Vera pergunta o seguinte: como podemos compreender a paz do mundo? Inicialmente, a gente tem que compreender a paz em nós mesmos, não é? A música do Nando Cordel, né? Ela nos remete a paz do mundo começa em mim. Haverá paz no mundo quando todos estiverem em paz. Estiverem em paz. Não é? Quando realmente houver a fraternidade universal, haverá paz no mundo. A gente vai achar que isso é amanhã ou depois? Não, porque amanhã e depois haverá paz
entre essa ou aquela nação, enquanto o jogo do poder está equilibrado, né? Enquanto estávamos na Guerra Fria, por exemplo, o que é que sustentava a paz? As nações saberem que, se uma lançasse uma bomba atômica, acabava-se o mundo. Então, era paz em cima do poder, né? Agora nós temos, né, esse momento que a gente se preocupa tanto e que parece que não nos atinge, mas sim nos atinge, e atinge profundamente enquanto psicosfera da Terra, né? E nosso entendimento é que a gente não contribua com a violência em pensamento, em orações, né? Em atitudes agressivas. Por quê? Porque esse conjunto todo que envolve a Terra, né, inclusive as colônias espirituais, que estão num trabalho incessante para que não haja uma terceira guerra mundial. E que trabalho, hein? É um esforço, é um trabalho, é estar constantemente nos intuindo aos dirigentes, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um dirigente de uma grande nação aparecer lá e dizer, não vai distribuir dinheiro se quiser, não é? Como, por exemplo, a gente ouviu a Alemanha em relação a Portugal, a Grécia, né? Aqueles países que compõem a comunidade europeia. O primeiro pensamento, e houve em mim, foi dizer, mas, meu Deus, a Alemanha novamente quer dominar o mundo através do poder econômico. Em seguida, a gente tem que refletir nisso, porque, de fato, é um povo que se esforçou, que chegou a isso, mas não é pelo fato de que o outro não se esforçou. É pelo fato de que as visões de política econômica e política social são diferentes, né? São diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, agora, né? Quando a gente, independente de qualquer corrupção que possa ter havido ou que realmente houve, independente disso, queiramos ou não, temos uma maior distribuição de renda. Queiramos ou não, quantas vezes a gente ouve que as pessoas dizem, não tenho mais empregada, porque está todo mundo vivendo de Bolsa Família, não é? E aí eu me remeto ao tempo da escravidão. Como foi difícil para aquele povo aceitar não ter escravos por conta do poder econômico. Eu não quero entrar nesse mérito, mas sim, eu estou colocando que esse jogo de poder, né, é um jogo de muita competição e que envolve pessoas, envolve classes sociais, né, envolve o homem na sua essência, porque é um ser social, é um ser político, mas ainda é um ser espiritual nos primórdios da sua evolução. Uma coisa que ainda que eu acho que domina, sobretudo, aqueles que estão à frente das nações, uma frasezinha que eu ouvi, não sei quem é o autor, você deve conhecê-la, que diz o seguinte: se queres a paz, prepara-te para a guerra, né? Então, veja só que coisa triste, não é? É algo que vai diretamente de encontro aos ensinamentos de Jesus, né? Mas é a Pax Romana, né? Que ainda está dominando o mundo, né? Uma outra frase parecida com essa de um norte-americano, né? O preço da paz é a guerra, né? E na Bíblia está escrito que Deus é o Senhor dos exércitos, né? E ainda se cita isso, né? É o Senhor dos exércitos. Quantas comparações a gente não vê no campo das religiões, né? As comparações com o exercício do poder militar, né? A obediência como uma necessidade de que haja alguém mandando.
Não a obediência no sentido de obedecer Do aos meus sentimentos, às minhas emoções, né? Ao meu raciocínio, mas a obediência ao outro, porque há alguém mandando. A necessidade do domínio, A não necessidade é? E mais ainda da subjugação, não é? Que daí vem a subjugação. Vera, muito obrigado, Vera. Continue com a gente em todos os momentos. Temos 2 minutinhos apenas para a gente encerrar. O Marcos, do Rio de Janeiro, ele coloca o seguinte: não vim trazer paz, mas espada. Como compreender que Jesus, todo paz, veio para trazer um instrumento de guerra? É difícil, não é? Mas veja bem, Jesus estava numa sociedade, né, em que havia, sim, uma cultura entranhada de que era importante, isso que a gente acabou de dizer, era importante que se demonstrasse um poder, e o poder era a guerra, né, para a libertação. Quando Jesus teve vários atos de se incluir naquela sociedade. Ele se batizou, não é verdade? Permitiu, não é, ser batizado. Ele né? permitiu ser batizado, tanto que João Batista disse, né? Mas você é quem tem que me batizar, né? Quer dizer, ele tinha que ser incluído naquela sociedade para poder ser aceito. E olhe que foi pouco aceito. Não é? Então, quando ele faz essa... E falou o tempo todo por parábolas. Não é? Então, quando ele faz essa fala, ele fala... A fala é num contexto bem maior. Está em Mateus, é num contexto bem maior. Ele vai mais longe, ele diz que o pai vai brigar com o filho, que mulher e marido vai... Por quê? Porque ele sabia que a adoção do amor, do cristianismo, né, seria rejeitada pela maioria daquele povo que ainda estava tão ligado, e de nós mesmos, ainda hoje, aos bens materiais, às futilidades da apresentação. Então, quando ele fala assim... Não iriam compreender a mensagem. Não iriam dele, compreender a mensagem de outra forma. Né? O que é que houve com os primeiros cristãos? Né? O que é que houve com Paulo, por exemplo? Paulo foi renegado pela família inteira, né? Pelo pai. Então, Paulo, ao se tornar um apóstolo com aquela envergadura, deixando de ser doutor da lei, Paulo foi rejeitado pelos amigos. Então, o que é isso? Né? Ao você, de fato, se tornar cristão, o que aconteceu com Francisco de Assis? Né? O que aconteceu com tantos e tantos que, ao ter uma postura mais envolvente com o que você falou, com a fé expressa pelas atitudes, pela mudança, não é? Se sente defenestrado do ambiente onde está. Né? Isso não se dá apenas com a fé cristã, né? Com todas as ideologias, fora a religião, em que a pessoa adota uma diferente do conjunto das pessoas com quem vive. Qual a necessidade dos adolescentes? Né? É não formar os grupos dos iguais? Né? Então, para poder se sentir incluído, ou pertence ao grupo do rock, ou ao grupo do... Não é verdade? Os grupos de inclusão na adolescência. Olha, Delza, a gente ainda tem aqui uma meia dúzia de perguntas, e muito interessantes as perguntas. Infelizmente, a hora, nesses momentos, o relógio parece que passa mais rápido, não é? Mas, pelo menos, nós gostaríamos de registrar aqui.
o nosso abraço para o Marcos, não é? O Fernando de Caruaru, ele também participou com a pergunta: a paz está relacionada à fé? Muito interessante a pergunta do Fernando. Fernando, nós vamos ficar lhe devendo, como aos outros ouvintes nossos, também. Deusa, vocês se comprometem em voltar aqui? Com certeza, né? Bom, aqui, Juliana, de Petrolina: como podemos compreender e aplicar a espada de Jesus que consta na passagem? Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Mais ou menos a repetição. Mais ou menos aquela, não deve servir a Deus e a Mamon, né? Muito boas. E, bom, vou só lembrar aqui que o Ovídio Souto Maior, ele está lembrando aqui que a Deusa vai ter fazer uma palestra no dia 7 deste mês, em Marechal Deodoro. Aliás, no dia 7 deste mês foi fundada a Fraternidade Espírita Deus Conosco, Luz. Estamos realizando reuniões administrativas às quintas-feiras e aos sábados, e realizamos o Evangelho de Luz. Todavia, no próximo 4 de abril, daremos início às nossas palestras públicas doutrinárias, e neste dia seremos brindados com a palestra da professora Deusa de Itaí, com o tema A Paz Interior. Olha, Deusa, que bom. Eu estou levando Aguardamos esse tema. a visita e agradecemos a divulgação. Um abraço fraterno, Ovídio. Olha, queridos ouvintes, a tarde foi maravilhosa. Uma pena que o relógio nos traiu um pouco, né? Mas foi muito agradável. Deusa, queremos agradecer a você, ouvinte, e a professora Deusa, por esta oportunidade de estarmos aqui refletindo e até colaborando para a construção da nossa própria paz interior, né? Que nós tantos almejamos. E obrigado ao Márcio pelo seu apoio, viu, Márcio? E com você, Deusa, as suas despedidas. Eu antes queria mandar um abraço especial para Claudinha Gallenberg, que ela nos dá um apoio muito grande lá em Campinas, e ela vem passando assim uma fase, um período com a saúde que não está muito boa, necessitando aí das nossas vibrações. Nosso carinho para você, Claudinha, e a nossa eterna gratidão pela sua amizade e o exemplo que você nos dá de amor à causa espírita, de amor a Jesus. Deusa, a sua palavra. Vou ser bem rápida, porque o tempo não urge, nesse momento o tempo ruge. Eu quero agradecer, Leone, por esse convite, Márcio. Eu sempre estou disposta, né, a conversar sobre espiritualidade, doutrina espírita, essas coisas que nos trazem sempre a alegria de falar sobre isso, e sobretudo o compartilhamento, né, dessas colocações que se faz, de motivações para que a gente estude mais e mais pratique, né? Boa tarde a todos e até qualquer dia. Boa tarde, então, e que Jesus esteja sempre presente nas nossas ações.